Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. E, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui outra vez para estudo de obras póstumas, com muita alegria, com muita satisfação, na companhia mais uma vez do nosso irmão Henrique Parente. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, João, ouvintes da rádio, muita paz a todos. É isso aí, vamos dar continuidade então ao estudo de obras póstumas. Nós estamos no capítulo que fala das manifestações dos espíritos, parágrafo 5, aparição de pessoas vivas, bicorporeidade. Vamos dar continuidade a partir do item 39. Quem ouviu o programa passado sabe que nós citamos aqui, Kardec cita as duas categorias de médiuns, que são os médiuns inconscientes e os médiuns facultativos. E nós não entramos exatamente nessas duas categorias, porque Kardec agora, a partir do 39, vai falar dessas duas categorias de médiuns. Vamos ao texto. Os médiuns facultativos só se encontram entre pessoas que têm conhecimento mais ou menos completo dos meios de comunicação com os espíritos, o que lhes possibilita servir-se por vontade própria de suas faculdades. Vamos dar uma paradinha e entender aqui o que Kardec quis dizer. Henrique, o que a gente pode entender aí do que o Kardec nos quis transmitir a respeito dos médiuns facultativos? Bom, hoje em dia a gente usa até o termo mais moderno, a palavra facultativa, de médiuns conscientes. Isso. Que ficou mais comum, no meio espírita. São aqueles que têm mais consciência do que está acontecendo, que está ocorrendo em torno de si mesmo. Fazendo um parênteses, Henrique, aproveitando a tua formação de psicólogo, o profissional psicólogo, nós estamos normalmente conscientes de muitas coisas. Mas existe uma chamada supraconsciência, não é isso? Ou inconsciente, digamos assim. Depende da escola, que é chamada de supraconsciência ou inconsciência. Enfim, já ouvi também superconsciência, que é algo que nós não acessamos. É como se fosse um arquivo, onde nós temos acesso a 2 ou 3 gavetas, e tem um monte de outras gavetas que nós não temos acesso, pelo menos momentaneamente. Você me lembrou o trabalho do Salvador Dali, nas suas esculturas e pinturas, que ele põe muitas gavetas, coisas do tipo, porque ele teve muita influência da ideia psicanalista, em relação à existência desse inconsciente. E Freud tornou possível a gente compreender melhor, saindo daquele aspecto mais filosófico que vem desde a antiguidade. Esse estado da alma, ele nos é, em tese, vetado por necessidades de evolução. Mas nós somos espíritos imortais que tivemos muitas experiências, milhares delas, em várias circunstâncias. Vivenciamos experiências que sempre, todas elas, nos proporcionam o necessário. Às vezes com atitudes ruins, às vezes com atitudes boas, com grandes afetos, com grandes desafetos e assim por diante. Tudo isto fica gravado em nós, ou como costumamos dizer, em nosso perispírito. E a relação de perispírito e corpo, ele vai ser assim, vai intermediar, na verdade, o que é necessário para aquela encarnação. Porque a gente inicia uma nova vida para desenvolver aspectos da natureza divina do ser. Mas nós temos que lidar com a natureza do que a gente produziu no decorrer das nossas encarnações anteriores e tudo que envolve essa estrutura psíquica que está no ambiente. Então, nós lidamos com muitas coisas. E por isso que é difícil evoluir.
Por isso que a gente tem a sensação de que é lento o processo, né? Que levam milhares, milhões de séculos, na verdade, até a gente alcançar o ponto de percebermos que a vida é muito mais além. E nesse sentido a gente vai buscando, quando compreende melhor isso, ou percebe melhor isso, a gente começa a ajudar um ao outro. Aí vem aquele ser que se aproxima mais do ser divino, que é essa coisa da colaboração, da aceitação da existência do outro, até porque a presença do outro se impõe sempre, se impôs a nós. Nós existimos, mas a gente sabe que existe o outro também. No início a gente não gosta disso, a gente quer ser único, né? Mas depois, esse dia a dia, o decorrer dos séculos e a afetividade vai despertando em nós, nesse processo educativo que é a vida, a consciência dessa natureza divina que existe em nós. Mas, naturalmente, em cada experiência física, você não tem acesso a todas essas informações. Ou elas vêm através de intuição, ou através dos reveses da vida, quando é um quadro expiatório, e em realidade, tudo são provas, até as expiações, assim o Espiritismo nos ensina. Exato. Mas é até melhor olhar as coisas como provas, porque nos coloca na situação de que estamos aqui para evoluir. Exatamente. E não aqui estamos para poder sofrer punição. Para pagar. A punição, a vida não é para poder pagarmos, né, ou sermos punidos. A punição existe sim como uma contingência, uma necessidade da responsabilidade. Mas a proposta da vida não é a punição. É a evolução. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. Exatamente. A reencarnação e a lei de causa e efeito, elas existem para que nós possamos evoluir. Não viemos aqui pagar nada. Nadinha. Nós pagamos pela necessidade da evolução. E não é pura e simplesmente por pagar. Senão fica uma coisa de um Deus muito, muito ruim, né? Isso. E não é essa figura que nos revela a doutrina espírita. Um Deus justo e bom. A psicologia, no caráter filosófico, ela nos coloca a par da natureza humana. De a gente olhar para si mesmo e descobrir, compreender melhor da natureza humana. E a psicologia, enquanto processo terapêutico, a terapia, ela surge da necessidade de entrarmos em contato com conteúdos, dimensões não perceptíveis a nós, dessa natureza, porque é difícil lidar com a gente, do jeito que a gente é difícil viver sem se compreender. Então o trabalho terapêutico, ele não é só nas questões de ordem negativa, onde há sofrimento, mas geralmente é por esse motivo que procuramos o trabalho de um psicoterapeuta, coisas do tipo. Mas também a terapia voltada para o desenvolvimento da percepção de uma natureza mais aperfeiçoada ou melhorada de nós mesmos, por um desejo nosso de nos tornarmos uma pessoa melhor e lidarmos melhor com a vida do jeito que a vida é. E aí a gente entra no conceito, né, de neurose, proposto até pelo Jung, né, que o sujeito em que ele está adaptado à vida e aceita a vida realmente como ela é e trabalha com ela do jeito que ela é o sujeito não neurótico. Mas, em geral, esse sujeito quase não existe muito por aí. Por isso que Freud disse para Jung, certa vez, para que ele tivesse tolerância, porque todos são algo neuróticos. Verdade. Então, então, quando a gente começa a olhar a vida de maneira extremamente natural e aceitar as coisas do jeito que elas são, por piores que elas sejam, a nosso ver, esse é um sujeito que caminha para a cura da neurose e que começa a abrir-se para a vida, e aí vai descobrir coisas e ver coisas que antes não conseguia. Então, a terapia da vida, ou a terapia lá do consultório, ela tem essa proposta, que a gente perceba em nós e na vida coisas que antes a gente não percebia, para que a vida fique melhor. E mais simples, não é, Henrique? Porque essas neuroses todas decorrem, na minha visão, de medos, de fobias, de inseguranças, porque nós, ao lidarmos com uma outra pessoa, nós ficamos naquela coisa da defensiva. O que é que eu estou fazendo? Estou entregando a minha amizade, ou no caso de um relacionamento amoroso, estou entregando o meu coração para essa pessoa, mas eu não sei o que essa pessoa vai fazer comigo. Quando nós percebemos que essa pessoa ou essas pessoas não podem fazer absolutamente nada comigo, a menos que eu permita, a menos que eu entre nessa onda, ou seja, se o Henrique de alguma forma me maltratar, me fizer mal, e eu não ligar, não estou nem aí para o que ele está fazendo, o problema é dele.
eu não vou ter essa neurose. Essa daí eu não vou ter. Agora, se eu ficar preocupado, não, o Henrique me fez mal, agora eu vou retribuir. Em geral, é o que a gente faz, né? Isso aí vai gerar uma neurose tremenda. E é isso que o psicólogo dos psicólogos diz para nós o tempo todo. Não retribuais o mal com o mal. Nossa, é Jesus nos falando, é esse psicólogo maravilhoso. No primeiro momento, essa atitude, ela é uma atitude escolhida. Então, ela não é uma atitude plenamente livre, porque ela é um exercício. Agora, esse exercício, sendo repetido várias vezes, conscientemente, torna-se porque hábito. É o nosso desejo, porque compreendemos que esse caminho é bom e vai nos proporcionar coisas bacanas, ele vai se tornar realmente natural. Ele vai ao encontro dessa natureza divina que existe em nós. E aí vamos chegar ao ponto, ou no ponto, dos espíritos superiores, que está do próprio Jesus, quando olha para a gente e realmente perdoa os nossos erros, compreende essa nossa natureza ainda não perfeita, né? A perfeição existe dentro de nós, mas a gente precisa estar consciente dela. Despertar essa natureza através do processo educativo chamado vida. Então, a vida toma aos nossos olhos, né, passa a adquirir um colorido diferente. Verdade. As coisas passam a fazer sentido. E a aceitação também. Fica mais leve. Gente, é tão bom quando você olha para o outro e fala assim, se ele está fazendo isso comigo, é um pobre coitado, é uma pobre coitada. E que precisa muito da minha misericórdia, não como um ser, que eu seria um ser maravilhoso, um espírito superior, não. Mas como alguém que já percebeu que sempre quando eu me utilizo de coisas ruins, ou seja, respondo na chamada mesma moeda, eu estou carregando para as minhas costas, para os meus ombros, pesos muito severos, muito grandes. Por isso Jesus diz, né, para tomarmos sobre nós o seu jugo, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Exatamente nesse sentido. E a vida se torna mais leve. Né? Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Tem uma definição que em Jesus se encaixa perfeitamente, do Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, quando ele fala da amizade. Ele diz assim, amigo é aquele que mesmo depois de te conhecer, continua te amando. É verdade. E nós que temos esse amor como meta prioritária, temos que dizer que este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas. E aqui, com o nosso irmão Henrique Parente, vamos tentando decifrar tudo isso que Kardec coloca nessa obra maravilhosa, que foi recolhida, compilada e editada, claro, e publicada logo após o seu desencarne, após o desencarne de Allan Kardec. E essa questão da consciência, eu gostaria de voltar ainda, Henrique. Nós paramos aqui nos médios facultativos, mas queria voltar ainda nessa questão da consciência para a gente tentar explorar essa coisa do... Eu lido com a minha consciência, mas eu sei muito mais do que eu revelo, né? Eu tenho muito mais conhecimento do que eu revelo. Como o Henrique falou, nós somos o resultado de inúmeros séculos. André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, ele nos traz uma informação. Claro que nós não devemos ficar aprisionados à questão do tempo, número, mas a informação que ele dá é que desde a criação até a entrada do espírito no reino hominal, ou seja, passou pelo mineral, vegetal e animal, se daria em torno de 1 bilhão e 500 milhões de anos. No livro Libertação, o mentor que dá a informação para o André Luiz já diz que desde que nós ganhamos o livre-arbítrio, ou seja, entramos no reino hominal, até os dias de hoje são aproximadamente 40 mil anos. Então é bastante tempo. Não sabemos aqui, né, não vamos aqui afirmar que é esse tempo literal, 1 bilhão, 500 milhões e 40 mil anos, mas é muito tempo. É muito tempo que há muito tempo nós fomos criados e todo esse tempo serviu para armazenarmos em nossa memória, e essa memória é espiritual, não é física, esse volume todo de conhecimento. E nós estamos encarnando, desencarnando e reencarnando
inúmeras vezes, passando por experiências fantásticas, traumáticas muitas vezes, e que requerem um trabalho muito grande na questão do retirar o lixo, né? Limpar a nossa memória. Então nós temos aí muita coisa, muita bagagem, muita memória, mas que nós não podemos acessar nesta encarnação por necessidades desta encarnação, deste período, deste ano letivo, vamos dizer assim, em que estamos matriculados. Se nós precisamos evoluir numa determinada função mais do que em outras, vamos ter um corpo físico adequado e o conhecimento adequado àquela parte que nós precisamos evoluir. As outras podem ficar adormecidas. Lembramos sempre dos irmãos que nascem, por exemplo, cegos, onde eles desenvolvem muito a condição auditiva e tátil, né? O tato fica mais desenvolvido, fica mais sensível, o olfato fica mais apurado, a audição mais apurada. Então, por perda de um dos sentidos, desenvolvem-se muitos outros sentidos. Não é isso, Henrique? É verdade. Leon Denis disse certa vez, né, que a alma humana dorme na pedra, sonha no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Então, é uma forma poética de falar do processo evolutivo. Ter consciência, estar consciente, estávamos falando dos médiuns facultativos, e um termo mais usual, né, é a palavra consciente, né? E a consciência, em termos psicológicos, é ter presente algum conteúdo. Então, como o João falava há pouco, nós, com as experiências que temos de milhares e milhares de séculos, muita coisa estão dentro de nós, mas não temos acesso direto. Mas elas influenciam a nossa forma de ser, nossa maneira de ser, de ver as coisas e lidar com as coisas. Mas quando nós buscamos trabalhar em nós e desenvolver a percepção da vida e das coisas, da nossa própria natureza, a gente estabelece uma ligação um pouco mais objetiva com esses conteúdos que estão dentro de nós, mesmo quando não os vemos de forma direta, né? Como se abríssemos uma janela e olhássemos e ali víssemos as coisas. Não é necessariamente neste sentido, mas nos tornamos mais conscientes, termos mais presentes os conteúdos que existem em nós, na nossa natureza. Isso em todos os sentidos, para a mediunidade e para o desenvolvimento psicológico do ser durante a encarnação. Por isso o trabalho, e insisto, né, com a maneira de falar, que a grande terapia é a vida, é a relação consigo mesmo, e a relação com as pessoas e as circunstâncias. Porque elas obrigam naturalmente, ou nos colocam, vamos nos expressar assim, na condição de desenvolvermos coisas que nem sabíamos que existiam em nós. João citou ainda há pouco o cego de nascença, em que ele passa a enxergar coisas que aqueles que têm as vistas não enxergam. É isso aí, com certeza. Então, quando nós somos, ou nos percebemos tolhidos de alguma coisa, e buscamos de maneira mais objetiva entrarmos em contato com aquilo que a gente não consegue compreender, ou passamos a tentar compreender certas coisas, estas coisas nos vêm. Lembram da palavra que dizia Jesus? Aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, acha. Então pensem neste sentido. Quando a gente procura e busca compreender a natureza de alguma coisa, aquilo que nos é favorável nos vem, porque estamos buscando. A gente só precisa ter o cuidado de não ir além, porque senão a gente pode, usando uma expressão que eu li certa vez na Revista Espírita, a gente corre o risco de colocar a mão na arca e ser fulminado. Ou seja, ainda não temos condições de ir além de certas coisas. Mas, como a gente não sabe ainda os limites, basta estarmos ou ficarmos atentos. É verdade. Vamos aprender muitas coisas, mas vamos também aprender a reconhecer que não dá para passar dali por enquanto. Apenas isso. Existem limites que muitas vezes nós tentamos romper e que realmente não fariam bem para nós, e nós acabamos não conseguindo romper. Se nós forçamos a barra, como dizem, para romper esse limite, para avançar nesse limite, sofremos, porque não é possível.
Cada um de nós tem as nossas limitações e precisamos entender, aprender, observar dentro de nós o que nós somos, qual é a nossa capacidade para poder ir adiante. Sabe, João, e aí a gente lembra de uma outra qualidade proposta por Jesus, que é da humildade, da simplicidade. Então, quando nós não nos tornamos soberbos, e a gente vai compreender, até com não muita dificuldade, os limites, para que a gente não ultrapasse certas coisas. Porque por trás de tentar ir muito além, pode estar muito de vaidade. E não comporta ao momento evolutivo pessoal ou até da coletividade certas informações. Só causariam problemas. É como se fosse a luz excessiva. Ninguém consegue ficar olhando, né, fixando o sol. Mas o sol está ali, ilumina as nossas vidas, dá o nosso dia, nos dá a ideia da clareza, né, da luminosidade. Mas não precisamos ficar olhando diretamente para ele. Nós podemos usar a luz do sol para coisas maravilhosas, né? Hoje em dia até captamos essa energia solar e produzimos energia elétrica e coisas do tipo. Verdade. Então é para usar essa luz em benefício, mas não para nos destruir. Aqui no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, claro, no item, na questão número 18, pergunta Kardec: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta: o véu se ergue na medida em que ele se depura. Isso. Mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Fantástico. Exatamente isso que o Henrique estava falando. E aí nós vamos, isso tudo, essa questão da consciência e tal, foi gerada, porque nós entramos no item 39, falando dos médiuns facultativos, que Kardec diz que só se encontram entre pessoas que têm conhecimento mais ou menos completo dos meios de comunicação com os espíritos, o que lhes possibilita servir-se por vontade própria de suas faculdades. Ou seja, ao estudarmos, ao educarmos a nossa mediunidade, nós vamos nos tornando cada vez mais médiuns facultativos. Isso. Se a gente pode quantificar, né, botar uma questão de percentual, quanto mais nós vamos educando a nossa mediunidade através dos estudos e da avaliação, que é importante, o estudo intelectual, livro dos médiuns, etc., é fundamental. Mas temos que ter a prática, e aí num grupo onde alguns experimentam aquelas condições mediúnicas, aquelas faculdades mediúnicas, nós vamos trocando as informações, trocando as experiências, e isso vai ajudando com que o médium cada vez mais se torne facultativo. Não é isso, Henrique? Isso aí. Ou seja, mais conscientes. Exato. Né, desse instrumento tão útil para a pessoa e para a coletividade. Nós precisamos fazer isso. Certa vez me falaram que isso independia, ou seja, nós estudarmos, nós educarmos a mediunidade independia da condição de consciente ou inconsciente. E aí a gente vê nesse trecho aqui do livro Obras Póstumas que não. Quanto mais nós estamos de posse, porque quando você estuda e educa a mediunidade, você vai tendo a posse, né, o controle do seu organismo perispiritual, né, o perispírito, o seu organismo físico, porque nós estaremos realmente no comando de cada situação dessas. Bom, meus irmãos, vamos então encerrando o nosso programa de hoje, esperando que no próximo programa vocês estejam aqui conosco e divulguem a Rádio Rio de Janeiro através dos seus canais, do WhatsApp, Facebook, Instagram, né? A Rádio Rio de Janeiro está em todas essas mídias, e divulguem, porque assim vocês estarão ajudando a Rádio Rio de Janeiro e ajudando, claro, as pessoas que hoje não têm contato com esses estudos que são enriquecedores para todos nós. Muita paz a todos, até o próximo programa. Muita paz. Programa. Muita paz. Programa. Muita paz. Programa. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós damos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, com a primeira e única instrução dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Ele fecha, o capítulo com a síntese do tema. E quem escreve, quem dita, é Paulo, apóstolo. A mensagem chegou em Paris em 1860. Então, para realizar esse estudo e essa reflexão belíssima sobre fora da caridade não há salvação, nos fazendo um convite, a esse lema que reúne e possibilita a todos ser caridosos e chegarem à felicidade, como nós desejamos, e está aqui, como toda semana, o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa, que vai falar sobre esse item 10, que é o item que finaliza o capítulo 15. E para que essa fala seja uma fala clara, está no suporte técnico Cláudio Almeida. Então eu vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele inicie essa reflexão conosco. Eu estou ansiosa porque ela é assinada por Paulo, então a gente já fica, vindo de Paulo, vem sempre coisas tão lindas e tão profundas que a gente precisa ter uma ajuda para a gente refletir. E é o Antônio que vai fazer isso. Antônio, tudo bem? Tudo bem, Marta. Eu entendo que, veja bem, você poderia pensar que um capítulo tão importante como este deveria haver diversas mensagens de espíritos superiores, espíritos puros, tudo que tem de direito. Como há outros capítulos aqui com uma série de mensagens de Santo Agostinho, Erasto, grandes espíritos aqui. Talvez não sei exatamente o motivo que levou a Kardec a colocar só uma mensagem num capítulo tão importante. Mas a mensagem é justamente do Paulo, porque no item 6 deste mesmo capítulo, Kardec traz um texto que nem pertence aos evangelhos, pertence às epístolas, aquelas cartas de Paulo, que Paulo mandou, esse caso, aos Coríntios, falando sobre a caridade. Aquele texto belíssimo que nós estudamos aqui há uns programas, que fala da necessidade da caridade segundo Paulo. Resumidamente, ele fala que se falasse todas as línguas dos homens, se ele tivesse mesmo a língua dos anjos, e se ele desse o corpo para ser imolado. O corpo para ser imolado, dom da profecia, aquelas coisas todas. Essas coisas que nós achamos que são importantes, ele não estaria praticando a caridade. Então, Paulo tem, ou tinha e continua tendo, a noção exata do que é a verdadeira caridade. Então, nada melhor que a palavra dele para dar um fechamento aqui nesse pensamento brilhante de Kardec que nós estudamos aqui com a Marta no último programa. Foi no último programa. Fazendo a conclusão de que fora da caridade é que está a salvação. Que não há salvação fora da caridade. Na caridade é que está a salvação. Então vamos ver aqui o que Paulo nos diz aqui também, reforçando o seu pensamento que ele expressou naquela carta aos Coríntios. Então o texto tem por título Fora da Caridade Não Há Salvação. E Paulo começa assim: Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. E no céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá:
Passai à direita, bendito de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que se espalham de torno de ti. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. Essa ideia de buscar lá em Jesus, no seu mandamento único, a ideia da caridade surgiu a Paulo e a Kardec de uma forma muito clara. Porque se Jesus nos disse que o único mandamento que nos levaria à vida eterna, quando ele respondeu ao doutor da lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e nisso está reunida toda a lei e os profetas, ele está nos mostrando que se você ama o próximo, está praticando a caridade. Então, a caridade, ele já estava dizendo ali para nós que é o único caminho da salvação. Mas nós precisávamos que a coisa fosse mais explícita, porque nós temos dificuldade de entender. Tivemos aqui duas mensagens anteriores aqui nos capítulos que precederam a este, falando que a caridade e a piedade são irmãs, e que elas que nos levariam ao Senhor, nos levariam à salvação. Então, isso é uma conclusão, Kardec concluiu, ele não inventou isso, nem Paulo inventou isso, eles concluíram que realmente para que você obtenha a salvação, como diz Paulo, tanto na terra quanto no céu, porque mesmo quando estamos encarnados e quando não estivermos mais encarnados, porque ele diz, na terra, porque a sombra desse comportamento, ou seja, a sombra desta bandeira, a sombra desse comportamento da prática da caridade, os homens viverão em paz. A hora que todos praticarem a caridade, não haverá mais guerra, não haverá mais nenhum problema de um contra o outro. Então, realmente vai ser para nós a salvação na terra e no céu, porque aqueles que tiverem praticado a caridade aqui na terra, receberão a graça diante do Senhor. Como já disse Jesus, como disseram aqui os mensageiros naquelas passagens dos capítulos anteriores. Então é uma conclusão óbvia, mas que para nós ficou muito longe de perceber que muitas vezes o óbvio é muito difícil de ser, até porque ela é óbvia, mas é difícil de ser praticada. É muito mais praticada você estudar milhões de livros. É muito mais fácil você atender diversos preceitos de todas as religiões. Como disse o Paulo, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso saber todas as profecias, eu posso mandar imolar meu corpo. Ou seja, não adianta nada se eu não praticar a caridade. É o caso. Então não adianta você buscar a verdade ou buscar a igreja, porque elas não vão oferecer a você isso, porque elas podem, tanto a verdade quanto a igreja, te indicar a mesma coisa. Olha, ama o teu próximo. Que a igreja vai dizer isso para você? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Qualquer igreja vai te pregar isso. Mas você tem que entender que amar o próximo é a prática da caridade. E só através dela você vai chegar lá. Então tudo aquilo a mais que a igreja te pede ou induz você a praticar, é supérfluo, pode até servir como uma escada, uma ajuda, um amparo, para você aprender a praticar a caridade, como acontece conosco aqui também. A verdade é a mesma coisa, a verdade é subsídio para que nós aprendamos e nos convençamos e nos esforcemos para praticar a caridade, como acontece conosco no Espiritismo. O Espiritismo, se fosse uma igreja, ou pelo menos a sua questão filosófica, está nos dando apoio, amparo, para que nós entendamos que a prática da caridade é que salva. Só dizer para nós não aceitamos tão bem. Então vem esse compêndio de ensinamentos espíritas, através de uma filosofia que traz junto de si comportamentos parecidos com comportamentos religiosos e verdades científicas e verdades filosóficas, mas que não vão nos salvar. Nem a parafernália dita religiosa que o Espiritismo pode trazer também, e nem a parafernália cultural, científica, filosófica, vai salvar ninguém. O que vai salvar a nós também, espíritas, vai ser a prática da caridade. Não adianta eu ir ao centro e cumprir todos aqueles preceitos que se pede, desde a hora que eu entro, a hora que eu saio. Eu oro, eu ouço palestra, eu atendo no atendimento fraterno, eu distribuo mantimentos para as pessoas, eu tomo água fluidificada, eu faço tudo que tem direito.
Se fizer só isso, não adianta nada, é como Paulo diz. Você como um símbolo que bate no sino e não tem proveito nenhum. Então, não adianta nós nos esforçarmos em entender toda a filosofia espírita, os pensamentos mais profundos de Kardec e dos outros que vieram após ele trazendo ensinamento para nós, saber aquilo tudo. Se eu não praticar a caridade, não vai resolver, gente. Então, não vale só para os outros esse ensinamento, vale principalmente para nós. E aqui vem falando do Espiritismo. Olha, Paulo falando do Espiritismo. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semelhante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. É aquilo que eu falo aqui de forma meio assim, brincadeira. Vou dizer aqui, submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. É que eu falo a história aqui do molde. Eu falo de brincadeira. Tudo aquilo que a gente for fazer, tiver dúvida, não sabe como faz, submeta ao molde. Amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, a prática da caridade. Se não encaixar no molde, a minha consciência vai dizer: Antônio, não está encaixando isso aí, não está bem. Alguma coisa não está legal. Então é o que ele está dizendo aqui. Nós temos que encaixar todas as nossas ações, pensamentos, palavras, no sentido da caridade. E deixar a nossa consciência responder. Claro que nós vamos falhar, não vamos dar bola para a consciência e tudo, mas é isso que nós temos que fazer. Se é que nós queremos nos salvar. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem, já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Então, se nós, pela nossa consciência, concluímos que temos que agir caridosamente dentro de determinada situação, nós, além de deixarmos de fazer um mal que talvez fizéssemos agindo em contrário àquilo, estaremos praticando o bem. Porque ele diz, não basta simplesmente não fazer o mal, é imperioso fazer o bem. No caso, a virtude tem que ser ativa. Não é uma virtude negativa ou passiva. Você tem que ser ativo, você tem que praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Para não praticar o mal, basta a inércia e a indiferença. É claro, porque para eu praticar o bem, precisa da minha vontade, a minha ação positiva, ativa. Aí eu vou praticar o bem. Agora, deixar de praticar o mal não é a mesma coisa por isso. Que basta eu não fazer nada, basta eu ficar inerte ou indiferente, não estou praticando mal algum. Mas também não estou praticando o bem. Essa é a diferença. A caridade é a prática do bem, é a benevolência, é querer o bem. Isso é que é a caridade, é perdão. O perdão depende da sua vontade. Ah, eu esqueci. Esse está sendo até um pouco indiferente. Não, inerte, não estou fazendo esforço. Para perdoar, você tem que se esforçar para perdoar. Aí tem que entender os motivos pelos quais a pessoa lhe ofendeu, lhe agrediu, lhe traiu, etc., para você ganhar forças para perdoar. Então, é uma ação da vontade. Estava outro dia respondendo no programa, respondendo aos ouvintes, isso para o ouvinte. A nossa vontade tem que suplantar o nosso gosto. Quando o nosso gosto estiver agindo contra esse molde aqui, que é a prática da caridade, e nós não estivermos com força para deixar de gostar ou resistir ao gosto, temos que usar a vontade. A vontade é uma força muito poderosa. E não ficar, não, tudo bem, eu estou assim, mas eu não faço mal a ninguém, mas continua com o mesmo defeito. Não dá certo. Tem que se esforçar. Por isso é que é difícil. Senão nós já estávamos no reino de Deus há muito tempo, gente. Nós estamos aqui, sei lá quantos milhares de anos, ou até milhões de anos, eu não sei, aí no universo, nós estamos aí. E por que até hoje não conseguimos? Porque não é fácil. É muito difícil. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem
hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Então a chamada é diretamente para nós, é o que eu falo, nós temos que agradecer todos os dias a Deus nos ter permitido ter contato com esses ensinamentos. Isso não é uma coisa assim à toa, gente, não é por acaso resolvi estudar espiritismo. Eu costumo falar também que ninguém é espírita simplesmente porque quis, ou de repente deu um estalo. Não é. Foi uma conquista. Nós conquistamos o direito de estudarmos espiritismo e sermos espíritas nesta vida. Isso vem de longe. Em outras existências, nós devemos ter feito algumas coisas que justificassem a nós o merecimento de hoje termos acesso a isso. Porque para ter acesso a isso, tem que fazer por onde, tem que ter mérito. Não é qualquer um. Se não se dava esse livro aqui, distribuir em praça pública, todo mundo lia o livro e estava resolvido o problema. Não está resolvido o problema. Quem decide isso, estudar isso, já está parte do caminho andado. Não está salvo. Mas por outros meios, talvez até através de outra igreja, talvez através de outras verdades, nas vidas anteriores, já estava buscando a sua salvação. Já estava praticando, mesmo sem saber, incipientemente, a caridade. Então disseram, olha, já que você já está com o gosto de praticar a caridade, você vai agora aprender, na teoria, o que é a prática da caridade. Porque você já está praticando um pouco, já tem prazer, já gosta, sente bem. Então você vai agora nascer de uma forma que você vai ter contato com toda a parte teórica, filosófica, para que você entenda e solidifique em você essa qualidade. Por isso que os espíritas realmente se afinam e gostam da prática da caridade. E gostam do estudo. Isso não é assim à toa, de repente. Não é assim, não. Isso é coisa antiga. Fiquem certos disso. Isso não foi de uma vidinha para outra, não. Nós já viemos de longe, como dizia aqui o antigo governador aqui do estado. Isso vem de longe. Nós viemos de longe aqui e não caímos de paraquedas aqui. Vocês podem ver que, como o Espiritismo é uma obra aberta, milhares de pessoas têm contato também. Muitos vêm, bate e volta. Não fica. Porque não foi preparado antes, não fez por onde antes. Então está resvalando agora para que nas próximas vezes, aí sim, vai ter outras oportunidades. E nós vamos estar lá para ajudá-los. Como hoje nós recebemos muita ajuda, não é verdade? Tanto de encarnados quanto de desencarnados. Todos esses grandes próceres do Espiritismo do século passado, desses que viveram aqui, não estou dizendo dos espíritos, não, desses que viveram aqui conosco, deixaram exemplos, obras, coisas maravilhosas. E muitos de nós teve a oportunidade de conviver com eles, aqui nessa própria rádio. Desde o Geraldo de Aquino, para cá todos os presidentes, diretores, programadores, que já se foram, inclusive, não estão mais aqui conosco, nos deixaram, nós tivemos o privilégio de ter contato com essa gente. Da mesma forma, vai caber a nós no futuro, em outras existências, fazer o mesmo com outros. Que vão chegar lá, não tenho dúvida. Essa é a máxima do Espiritismo. Essa é a máxima do universo, gente. É a máxima do Cristo, como diz aqui Paulo. Quem é espírita é cristão. Cristão é espírita. São a mesma coisa. Mas tem muitas igrejas cristãs que não acreditam no Espiritismo. Questão de tempo. Questão de tempo. Também não acreditaram no Galileu, né? Não acreditaram no Copérnico, no Kepler. Não é verdade? Vamos falar português, claro. Não acreditaram neles. E agora algum deles desacredita do Copérnico, do Galileu, do Kepler? Então, amiga, levaram 500 anos para cancelar a excomunhão do Galileu. Não vão levar 500 anos para aceitar o que Kardec nos propõe. Isso aqui, é claro, eu duvido
algum religioso sério, assim, contradiga esse lema. Ele não tem argumentos para isso. E do fundo do coração, se ele for um bom religioso, ele sabe que a verdade está aqui, né? Certo, Marta? Certo, sim. Fica claro, né, no item anterior, né, que nós estudamos no outro programa, Kardec mostra para a gente, né, de forma bem lógica, bem racional, que nós não podemos, né, pretender essa salvação, essa libertação, se nós não formos caridosos. E Paulo já havia nos explicado, e nós estudamos em outro programa, que, na verdade, a caridade tem que estar presente em todos os nossos atos. É isso que ele mostra. Olha, caridade, não, eu faço caridade, eu distribuo não sei quantas cestas lá no centro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou na tarefa de atendimento fraterno, eu estou na mediúnica, eu estou em tudo. Aí é que está. A caridade não é o que você faz, é como você faz. Paulo explicou isso claramente para nós, né? E agora ele fecha o capítulo e Kardec sabiamente, né, coloca de novo Paulo aparecendo aqui para gente, fechando o capítulo que tem como título Fora da Caridade Não Há Salvação, mostrando para gente, olha, não é através da religião que você vai ser salvo, nem da verdade que você preconiza, né, e divulga, não. E nem de tudo que você faz junto a essa religião. O que vai te salvar é a verdadeira caridade, que está nos atos da obra. Então, se você distribui as cestas com amor, né, com caridade, com carinho, atendendo aquelas pessoas com tolerância, né? Porque às vezes são pessoas simples, que não estudaram, e elas então são um pouco indisciplinadas, mas você até dá uma certa disciplina, mas carinhosamente, né? Com tolerância, com paciência, e não se sentindo do alto, né? Que é a nossa tendência. Pronto, já estragou, não tem mais caridade. Por quê? Porque você está realizando um ato desprovido de sentimento de caridade. Quer dizer, é isso que nós precisamos. Não é nada rebuscado, né, Antônio? É algo difícil de realizar, porque nós ainda não conseguimos ter esse amor todo dentro de nós, mas pelo menos a gente já sabe a fórmula. Nós não podemos mais dizer, olha, eu não sabia como era. Não, mas eu botei lá no Evangelho. Olha, a caridade tem que ser segundo São Paulo. O que é a caridade segundo São Paulo? Nossa, a gente já estudou 1000 vezes, no mínimo. Então, a caridade é você revestir as tuas atitudes em atos amorosos, né? Em atos com tolerância, perdoando quando a pessoa se equivoca, enfim. É claro que não é aquela coisa mística, né? Em que você diz assim, não, pronto, eu falo em perdão, já estou perdoando. Não, não é isso. Mas que você vá gradativamente sentindo e entendendo que a igreja pode ajudar, sim. É um caminho, mas ela é um meio, né? Ela é meio e não fim. Então é isso que a gente precisa entender. Revestir nossas atitudes de carinho, de amor e tolerância. Não é isso, Antônio? Sem dúvida, Marta. Então, vamos por hoje encerrando, porque o nosso tempo já acabou, temos que ser caridosos com o Claudinho, né, que está ali ansioso, e na próxima semana estaremos juntos novamente. Até lá e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono
nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.